Em 2019, o curso de Engenharia Física da URGS completa 10 anos. Com sua primeira turma de ingressantes em 2010, a graduação combina a força da engenharia em resolver problemas com a capacidade científica da física de responder perguntas. O resultado desse curso é um profissional capaz de inovar em áreas tão diversas como finanças, medicina, energia, computação, entre outras. No Simplifísica de hoje, o professor Cristiano Krug analisa a importância da engenharia física, conversa com o primeiro egresso do curso na URGS e faz um balanço desses 10 anos de existência. Então, 10 anos de engenharia física na URGS, no ano em que a universidade está completando 85 anos, o Instituto de Física 60, e a Escola de Engenharia vai para 123. Tá? Então, enfim, números certamente significativos. E 10 anos é um daqueles números assim meio, né, que se para meio fazer uma reflexão. A física é uma ciência e o trabalho da ciência é responder perguntas. A engenharia, por sua vez, tem um trabalho de resolver problemas. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente chega, enfim, na tecnologia, na arte, se vocês quiserem, porque na comemoração dos 10 anos talvez a gente possa falar assim, de resolver problemas respondendo perguntas. Quer dizer, resolver problemas para os quais, eventualmente, a gente precise desenvolver novos métodos. E é por isso que, tipicamente, a engenharia física está ligada com aplicações de fronteira, né? Com tecnologias de fronteira, com tecnologias que a gente costuma chamar de avançadas. Então, telecomunicação, o advento agora da tecnologia 5G, equipamentos médicos para imageamento, enfim, detecção de doenças também, né, avançados. E esse é um tipo de trabalho em que a engenharia física acaba envolvida. E a gente precisaria talvez de uma definição um pouco melhor do que essa. E aí, inspirado no material da Universidade de McMaster, lá no Canadá, eu montei essa figurinha aqui. E o que os nossos colegas canadenses argumentam é que justamente uma das características da engenharia física é que em nenhuma outra engenharia, pelo menos, possivelmente nenhum outro curso, a gente encontre uma combinação, né, de conhecimentos tão variados como esses, por exemplo, que a gente apresenta aqui. Então, assim, a engenharia física trata de elementos de engenharia de materiais, né, elétrica, computação, civil e mecânica, química e certamente da própria física, ciência física. Então, essa variedade, né, de conhecimento, essa mistura, é algo que certamente caracteriza a engenharia física. E é nesse caldeirão aí, né, que ela se desenvolve e, enfim, que o profissional de engenharia física desenvolve o seu trabalho. É claro que quando a gente cria um curso que se propõe a trabalhar nessa linha, é preciso ter muito cuidado, né, porque é relativamente fácil ser superficial. Quer dizer, é uma armadilha formar pessoas que têm um conhecimento superficial acerca de várias coisas. Não é isso que a sociedade precisa, não é disso que a sociedade precisa, não é dessa forma que se resolvem os problemas tecnológicos da nossa sociedade. Então, é preciso certamente exercitar esse balanço, né, de em que nível de profundidade a gente consegue trabalhar cada um desses elementos de modo a formar um profissional que sim consiga, digamos assim, fazer a diferença e fazer o seu trabalho. Muito bem. Então, acho que a gente mais ou menos combinou o que é engenharia física e aí a gente pode então falar um pouco mais de como ela surgiu e como se desenvolveu por esses 10 anos na URGS. Também, né, estando no planetário, não resistia a usar essa figura, tinha que usar ela de algum jeito. Então, nós vamos falar agora sobre o Big Bang da engenharia física na URGS. Né? Como é que surgiu o curso, afinal de contas,
10 anos atrás. Vamos lá? Muito bem. Então, a história que eu vou contar é mais ou menos assim. Existia, digamos, um certo, vamos chamar de desejo latente dentro do Instituto de Física de ver, eventualmente, o conhecimento científico, né, que ali era desenvolvido e ensinado, de uma maneira mais aplicada. Isso não era característica só do Instituto de Física da URGS. De fato, houve pelo menos 2 relatórios a respeito de física. O primeiro saiu em 2002, contratado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e um outro saiu em 2007, contratado pela CAPES, que é do Ministério da Educação. E o objetivo desses relatórios era analisar a seguinte questão. O Brasil, já na época, produzia com muita qualidade e quantidade na área de física. A produção científica era bastante significativa em termos mundiais. E a pergunta era, como é que a gente faz com que esse conhecimento, essa produção científica, se, enfim, reflita em tecnologia, em bem-estar, em qualidade de vida, né, em coisas como emprego e renda. Então, comissões diferentes de físicos notáveis se debruçaram sobre esse tema e fizeram algumas recomendações. Então, existia esse ambiente, digamos assim, tanto do ponto de vista nacional, essa era uma preocupação, e a URGS certamente se inseria nesse contexto. Aí, o elemento decisivo, eu diria assim, para a criação do curso, foi o REUNI, né? O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que acenou para aquelas universidades, enfim, que ingressaram nesse programa, com vagas docentes, professores e algum recurso para laboratórios, equipamentos, assim por diante. Então, a URGS montou um projeto, entrou no REUNI, foram criados diferentes cursos, dentre eles o curso de Engenharia Física. Então, eu separei uma frase, não duas, né, que estão lá no nosso projeto pedagógico. E elas foram retiradas de um dos relatórios, né, daquele primeiro de 2002. E ele diz assim: temos necessidade de um novo tipo de engenheiro, com formação científica sólida, que possa atuar em novas áreas, educar em ambientes de estimulante pesquisa científica e tecnológica. Há já exemplos de cursos com esse espírito, como o de Engenharia Física da Universidade Federal de São Carlos, que é um curso que foi criado 10 anos antes do nosso, né, no ano 2000, e que tem muito a ver com a criação do curso na URGS. De fato, o pessoal de São Carlos foi super parceiro, tanto com a URGS como com outras universidades que no Brasil criaram o curso. Então, São Carlos é o primeiro no Brasil, no ano 2000. Em 2010 vieram a URGS e a Estadual do Mato Grosso do Sul, e outros cursos vieram depois. A Federal do Oeste do Pará, Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, e mais recentemente a USP e a Unicamp criaram também os seus cursos de Engenharia Física. Então, é uma área, do ponto de ensino, né? O ensino de Engenharia Física está se expandindo no Brasil, e dada a sociedade tecnológica em que a gente vive, a minha expectativa é que isso apenas, né, ganhe intensidade e vá acontecendo mais e mais. No mundo, existem registros de engenharia física desde pelo menos 1910, né, nos Estados Unidos. Então, é um curso comum lá, universidades muito renomadas têm esse curso nos Estados Unidos, no Canadá, França, Japão. Em Portugal, geralmente essa área é chamada de física aplicada, e acho que não é exatamente adequada. E em muitos lugares a engenharia física agora já é chamada de ciência da engenharia, engineering science, que talvez traduza até melhor, né, o sentido do curso. De fato, é trabalhar a ciência, a base, né, por trás da engenharia. Mas, enfim, a ideia então é dizer que, do ponto de vista no mundo, a engenharia física já era bastante praticada e conhecida. No Brasil demorou um certo tempo para chegar. Foi em São Carlos no ano 2000, levou 10 anos para que novos cursos se abrissem,
e agora a gente tem uma expansão maior, enfim, com apoio em todos os casos da Federal de São Carlos. De fato, assim, muito importante é o apoio dessa turma. Seguindo, eu acho que a gente pode chegar na criação do curso, né? Foi então em 7 de agosto de 2009, em cima de uma proposta originalmente do Instituto de Física e na qual a Escola de Engenharia se inseriu, né, durante o processo. Então, a ideia, digamos, surgiu dentro do Instituto de Física, cresceu, procurou-se a Escola de Engenharia, que disse, opa, eu quero participar da criação desse curso. Então, é um curso criado em cogestão, né? E ele pertence tanto ao Instituto de Física quanto à Escola de Engenharia. Não é o primeiro curso de engenharia na URGS que é dessa forma, tem outros que funcionam assim também, e eu particularmente considero que isso é muito interessante, muito útil para os estudantes em particular, né, que podem contar, enfim, com a tutela, vamos dizer assim, dessas duas unidades da universidade, cada uma com a sua rica história, enfim, e muitas realizações. Muito bem, então falamos sobre o que é engenharia física e sobre como o curso foi criado na URGS. Agora, possivelmente a gente possa falar sobre o que é que se conseguiu ao longo desses 10 anos. Uma vez criado o curso, muito bem, a primeira turma ingressou no primeiro semestre letivo de 2010. Naquele ano, imaginem, não existiam veteranos, então a gente fez um esforço para, no final do ano, trazer a Porto Alegre o Simpósio Brasileiro de Engenharia Física. Então, vários estudantes de São Carlos vieram participar e eles foram os veteranos, enfim, eméritos por uma semana dos nossos recém-ingressantes, e foi mais ou menos como a gente deu início ao curso. Agora, eu queria mostrar 2 gráficos para vocês, porque, não sei, é um pouco do que a gente faz. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Espero que sim. Esse primeiro gráfico aqui é o seguinte: a densidade no concurso vestibular, número de candidatos por vaga para diferentes cursos de engenharia na URGS. E aí, ao longo do tempo, não é? Em diferentes anos, diferentes vestibulares. E eu peguei aqui diferentes cursos de engenharia, eles não foram escolhidos exatamente ao acaso, não é? Se vocês olharem, são aqueles, digamos, correlatos, né? Aqueles que têm bastante relação com a engenharia física. Assim, está muito complicado esse gráfico. O que está para tirar daí? Vamos ver. No caso da engenharia física, a procura, enfim, é de, né, temos mais ou menos 5 candidatos por vaga ao longo do tempo. Em 2015 teve uma ressonância aqui, chegamos a 6, e nos últimos 2 vestibulares a gente está vendo uma queda na procura pelo curso, chegando aí a perto de 2,5, pouco mais, enfim, do que 2,5 candidatos por vaga. Se nós olharmos as outras engenharias, essas que eu chamei de correlatas, enfim, há aquelas em que a densidade é maior, enfim, pode chegar ao dobro, e também é interessante observar que aquela ressonância de 2015 se repete nas diferentes engenharias, e essa queda de procura também está acontecendo agora nos últimos anos. Isso é evidente para, enfim, diferentes áreas. Então, baseado nisso aqui, alguém poderia imaginar assim, ok, além de ser super divertida a engenharia física, porque é tudo de bom, é relativamente fácil de entrar, porque, enfim, tem menos procura do que as outras, essas outras pelo menos correlatas aí. E aí a gente vê que não é bem assim, né? Esse gráfico agora mostra a média, enfim, a pontuação, não é? Lá no vestibular, e os dados são para acesso universal, que são os dados disponíveis para todo o período aqui mostrado, de 2010 a 2018. E o que a gente observa
é que, particularmente lá em 2015 também, não é? Enfim, a nota necessária para entrar no curso é bastante elevada. De fato, tem vestibulares em que a engenharia física ficou entre os 5 mais difíceis, por assim dizer, cursos, não é? De ingressar na URGS. Essa aqui é a média no vestibular do último candidato que conseguiu entrar no acesso universal. E nessa comparação aqui vocês veem que, enfim, é isso, os números são bastante altos, inclusive superando, né, alguns cursos em que há mais concorrência do que na engenharia física. Então, que tipo de leitura eu tiro sobre isso? Bem, certamente não é a engenharia mais procurada da URGS, no sentido de ter o maior número de inscritos, mas é bem difícil de entrar. Então, assim, não é muita gente, não é todo mundo que se interessa por engenharia física, mas aqueles que se interessam são sérios a respeito disso, e isso a gente tem visto, né, ao longo desses 10 anos, o que a minha leitura é muito positiva, né, é excelente com relação a isso aí. Então, ingressando no curso, né, os estudantes se deparam com isso. Não, a gente não vai discutir em detalhe, é para mostrar algumas coisas básicas. Então, o curso está estruturado em 10 etapas, não é 10 semestres, 5 anos, que é convencional para cursos de engenharia na URGS e em outras universidades. Nesses 5 anos estão distribuídas 3.780 horas de atividades. Isso leva em conta aulas e também disciplinas, enfim, digamos, convencionais, e também trabalho de diplomação e o próprio estágio obrigatório. Desde a origem do curso, se procurou trabalhar com algumas linhas básicas. Então, uma delas é não onerar excessivamente o curso em termos de horas em sala de aula. A ideia básica é, para a gente formar bem um profissional com toda aquela, enfim, vasta gama de conhecimentos, esse camarada precisa ter tempo de estudar. Então, a gente não pode ficar dando aula 24 horas por dia, porque não dá tempo de estudar e, de fato, aprender as coisas. E, além disso, né, além de estudar, é preciso que o estudante, a estudante, se envolva em projetos, tenha atividades extra-classe, enfim, e isso também é uma parte importante do curso. Então, esse foi um cuidado que se teve, uma tentativa de, enfim, manter, né, numa carga horária, enfim, compatível com a realização de outras atividades. Há quem argumente que não é o caso, mas, enfim, esse é o produto que a gente chegou. Tem mais uma coisa, provavelmente a última que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que diz respeito à 10ª etapa. Então, deu um trabalhão deixar na 10ª etapa só o trabalho de diplomação e o estágio. E isso foi feito para que essas duas atividades pudessem ser feitas fora de Porto Alegre, fora do Rio Grande do Sul, fora do Brasil, se for o caso, não é? De modo que, enfim, as pessoas não ficassem presas geograficamente, né, no curso ou na sede, porque teriam de estar cursando alguma outra disciplina e assim por diante. Então, esses são 2 elementos que estiveram presentes lá desde o início do curso e que se mantêm hoje, 10 anos depois. O currículo vem sendo modificado, enfim, aperfeiçoado, mas mais uma questão de sintonia fina, eu diria assim. Daí o próximo slide, por favor. Além das aulas na própria URGS, do curso de Engenharia Física da URGS, enfim, existe todo o trabalho da Secretaria de Relações Internacionais e da Comissão de Mobilidade Estudantil da Escola de Engenharia, que é um trabalho, enfim, muito bem executado e que nos dá acesso a acordos de dupla diplomação. Então, até o momento, estudantes de engenharia física já tiveram a oportunidade de cursar em dupla diplomação, não é? A engenharia também
nessas diferentes escolas, no caso são todas francesas, até agora pelo menos, e são universidades, enfim, de primeira linha. A Relinter e a Comov têm o maior cuidado em selecionar parceiros, digamos, adequados para a URGS, que afinal é a melhor universidade federal do Brasil, e isso é um trabalho realmente que eu acredito que tem feito diferença. Então abre uma oportunidade bastante interessante e significativa. O camarada entra na URGS e sai com 2 diplomas, uma da URGS, que é a melhor federal do Brasil, e o outro de uma das melhores universidades francesas, por enquanto. Existem outros convênios ainda para serem explorados. Olha. Bom, eu terminei o slide anterior falando sobre atividades além da sala de aula. E nesse sentido, olhando para esses 10 anos, eu faria menção pelo menos a essas 4 entidades, né? O CENF é o Centro Acadêmico dos Estudantes de Engenharia Física. Parceiraço da coordenação de curso, eu entendo que dos estudantes também, sempre se envolve, onde tem uma oportunidade, uma visita a uma empresa, uma promoção. A semana acadêmica do ano passado foi excepcional. O pessoal combinou com o curso de Física diferentes atividades, teve integração, palestras de várias empresas. Então, assim, o CENF tem sido um grande parceiro e eu entendo que tem feito bastante pelos estudantes, né, ao longo desses 10 anos. Depois tem o Centro de Tecnologia Acadêmica, que, enfim, não é um órgão, não é um apêndice do curso de Engenharia Física. Como é que eu poderia definir? Possivelmente, enfim, um makerspace que trabalha com tecnologias abertas e livres, e no qual os estudantes, das estudantes de Engenharia Física encontram um ambiente muito receptivo para desenvolver projetos dos mais variados tipos. Então, o CTA é uma iniciativa que não é paralela, enfim, não pertence ao curso de Engenharia Física, mas eu entendo que cumpre um papel super importante naquele sentido de agregar habilidades, né, aos estudantes, às estudantes que estão no curso. Tem a Infitec Júnior, que é a empresa júnior de Engenharia Física, que também tem feito um trabalho muito interessante. Diversos estudantes têm tido a oportunidade de passar pela Infitec e, sem dúvida, isso melhora a formação que eles estão recebendo. Então, eu considero todos esses parceiros parte do curso e do ambiente em que, enfim, que a URGS tem conseguido proporcionar aos estudantes. Não são componentes curriculares, mas estão aí ajudando, né, a formar o pessoal. E por fim eu listei aqui a Estia, que é a incubadora tecnológica do Instituto de Física e da Escola de Engenharia. É mais um exemplo de algo que foi criado e é levado em conjunto pela Física e pela Escola de Engenharia, em que, enfim, aqueles estudantes, aquelas estudantes que têm o desejo de empreender, né, podem encontrar apoio para isso. Então, também a Estia não pertence ao curso de Engenharia Física, ela apoia propostas selecionadas em editais públicos, né, sequer é preciso ter conexão com a URGS para ter uma proposta aprovada para incubação na Estia, mas eu entendo que é parte desse ambiente, né, falando de inovação, de empreendedorismo, que a URGS, ao longo desses 10 anos, conseguiu construir e colocar à disposição de quem, enfim, deseja ter a formação de engenharia. Muito bem, vamos adiante. A gente já falou sobre o ingresso no curso, sobre a estrutura dele, sobre os parceiros que a gente tem para atividades, digamos, extra classe, e agora eu estou mostrando para vocês, né, com, enfim, uma satisfação enorme, algumas das empresas que recebem esses nossos estudantes de engenharia física para as atividades de estágio. E daí isso é muito legal mesmo. Por quê? Porque, assim, isso é o mundo real. Então, até agora você está falando sobre muita aula e tal, ok, tinha algum projeto, alguma coisa assim, mas assim, o que esse pessoal vai fazer lá fora, né? E isso aqui dá uma ideia para vocês. Então, tem assim,
uma variedade enorme de coisas. Tem empresas no setor de energia, tanto energias renováveis quanto, enfim, combustíveis. Tem organizações de pesquisa, né, laboratórios nacionais, tanto no Brasil quanto na França. Tem empresas de semicondutores, telecomunicações, tem setor financeiro, banco, né, que aliás tem sido um destino também do pessoal de São Carlos. Essas instituições encontraram valor na engenharia física devido à capacidade que os egressos adquirem de modelar diferentes situações, inclusive enfim, mercado financeiro. Tem alimentos, tem hospital, né, tem essa parte de instrumentação, enfim, ligada à área da saúde. Tem aeronaves remotamente pilotadas, são drones de alta capacidade e, enfim, uma variedade muito grande de coisas. E tudo isso, né, a engenharia física tem feito, enfim, fora da universidade, lá na sociedade, e mostrando o seu valor. Tá bom? Mas não adianta a gente, né, dar uma volta nessas empresas aí e fazer um mau trabalho. Como é que elas têm avaliado o trabalho dos estagiários, né? Enfim, de maneira excelente. Então, realmente, a gente tem basicamente ouvido elogios, né? E as avaliações têm sido assim, excepcionais, muito boas mesmo. Então, isso é mérito, antes de mais nada, dos estudantes e das estudantes. Vamos deixar isso bem claro, né? Mas, enfim, o curso acho que não está atrapalhando demais, né? Deve estar ajudando um pouquinho a formar essas pessoas, a pegar o potencial que esses estudantes têm, né, e convertê-lo em capacidade de realizar coisas nessas empresas e entregar valor para a sociedade. Então, nesse sentido, assim, a gente fica muito satisfeito de olhar para isso que é uma espécie de avaliação externa, né, como que as empresas, como que a sociedade está recebendo os nossos estudantes, quase egressos lá fazendo estágio, e como eles têm sido avaliados, né, e o resultado é extremamente positivo. Legal. Então agora eu queria mais um pouquinho da atenção de vocês, daí depois a gente vai tentar fazer pelo menos uma coisa um pouco diferente. Então agora é o seguinte, falamos sobre a variedade de empresas em que o pessoal da engenharia física trabalha e, enfim, eu falei para vocês que os resultados são excelentes. Mas, tá bom, empresas de vários setores, mas o que o engenheiro físico sabe fazer, afinal de contas? Tá bom, ele trabalha em todas aquelas empresas, mas o que ele faz? Ele leva cafezinho, né? Então, é assim, os relatórios de estágio, enfim, eles não são propriamente públicos, né? Tem informação que às vezes é quase que confidencial das empresas. Então eu achei que para ilustrar, né, o que o engenheiro físico faz lá, mão na massa, a gente poderia usar os trabalhos de diplomação, né, os trabalhos de conclusão de curso que essa moçada faz. E é muito comum, tá, que os egressos, enfim, em final de curso, o pessoal em final de curso faça o estágio em uma empresa e o trabalho de diplomação em algum laboratório da universidade. E assim eles tocam aquela 10ª etapa. Há exceções para um lado e para o outro, mas isso é bastante comum. Então o que eu fiz foi pegar os títulos de diversos trabalhos de diplomação e queria levar vocês por esse passeio para a gente ter uma ideia melhor, né, de afinal de contas o que é que esse pessoal faz. Então é isso que aparece aqui. Projeto de montagem de um reator para a produção de grafeno. Então esse material é todo público, está lá no Lume, no repositório digital da URGS, e vocês podem, se quiserem, ler cada um dos trabalhos. Grafeno, vocês já devem ter ouvido falar, um material excepcional, forma de série, carbono, material bidimensional, com várias características físicas, enfim, incríveis. Então, assim, engenheiro físico constrói, projeta e monta reator para a produção de grafeno. Sim, faz lá no final do curso. O que mais? Sistema para medir de magnética e impedância até 600 MHz em baixas temperaturas e altos campos magnéticos. Sim, o engenheiro físico puxa, né, enfim, no inglês eles falam puxar um envelope, enfim, né, rompe barreiras e procura avançar e em
situações que, enfim, não são simples. Então, olha só o que está fazendo aqui. É uma medição dessa magnetoimpedância, e aí vocês querem mais frequência, menor temperatura e mais campo magnético. Como é que eu faço tudo ao mesmo tempo, coleto um sinal, trato ele? Então, é instrumentação, enfim, eu argumentaria que dá melhor qualidade, né? Engenheiro físico faz também. O que mais? Desenvolvimento do sistema de espectroscopia com matriz de detectores sensíveis à posição usando a plataforma Arduino. Então, usando uma plataforma de hardware aberto, né, no melhor estilo lá do CTA aqui, desenvolvimento do sistema de espectroscopia. Esse trabalho aqui é absolutamente fantástico, né? A colega construiu o detetor dentro do laboratório de microeletrônica, montou a placa, escreveu o software, caracterizou todo o sistema, venceu as barreiras que apareceram ao longo do projeto. É simplesmente fantástico, né? A engenharia física faz. Próximo, estimativa do potencial eólico através da dinâmica de fluidos computacional em comparação com a energia convertida no complexo eólico de cidreira. Também outra área aqui, falando de energia, dinâmica de fluidos computacional, envolve aquele trabalho de simulação, de energia, simulação, para comparar, não é, com energia efetivamente convertida, no caso do complexo eólico de cidreira. Então vejam a variedade, né, de assuntos que a gente tem e o casamento daquelas áreas, aquelas bolinhas que a gente viu lá no início da apresentação. Próximo, estudo de viabilidade. Também é um produto de engenharia. Nem sempre o engenheiro e a engenheira entregam um produto que seja algo que a gente toque e carregue e leve consigo. Nesse caso, o produto é um estudo de viabilidade. O quê? Membranas à base de nanoestruturas para dessalinização de água. Então, tecnologia avançada, nanotecnologia aplicada a um problema, da sociedade, dessalinização de água. Isso aqui mostra também, engenharia com propósito. A engenharia é resolver problemas relevantes que falem com a sociedade. E isso vocês têm feito também. O que mais? Medidor de condutividade elétrica para monitoramento ambiental, né? Na mesma linha, engenharia com propósito. Próxima, dosimetria de raio-x para aplicação em física médica, né? Tem engenharia física também fazendo. Próxima, montagem experimental de eletrofisiologia extracelular em ratos. Eu não posso olhar esse trabalho, eu não consigo, né? Mas quem tiver condições pode acompanhar os ratinhos, faz parte. Mas todo o envolvimento de instrumentação, de biofísica, né, um trabalho incrível, muito bem executado, também de gente concluído o curso de engenharia física. E tem uma última aqui que é aplicativo de smartphone para observação e monitoramento de meteoros e outros fenômenos luminosos do céu noturno. Também, a gente no planetário não podia faltar esse. Que é assim, aplicativo de smartphone, e aí vocês vão ver o que o colega fez. Ele usou modelagem matemática, né, estudou, se envolveu com o funcionamento da câmera de diferentes telefones celulares e da ótica e as lentes que funcionam de maneira diferente, como eu uso telefones diferentes para fotografar o mesmo fenômeno, fazer tratamento matemático, extrair informação astronômica desses dados. Eu fiquei de queixo caído, né? O engenheiro físico faz também. Então, eu não posso dizer outra coisa senão fenomenal. E tem um trabalho que não está aí, que foi feito numa empresa, né? Gostaria de citar também. Então, um colega fez no setor de celulose e papel e simplesmente desenvolveu instrumentação, controle de produção numa planta de celulose, é algo no mínimo gigantesco, e ele gerou uma economia de cerca de 5% lá no determinado processo. Então, 5% é brutal, né? Engenharia física fazendo também. Então, fora de série, a avaliação que a gente tem recebido dos estágios nas empresas
e também enfim, a variedade, né, o tipo dos trabalhos de diplomação que tem acontecido em laboratórios quando isso que o estudante escolhe. Agora é que a gente vai... quase. Tem uma última coisa também, sempre tem mais uma coisa. É que é o seguinte, eu achei que cabia a gente falar o seguinte, então talvez, ok, as empresas estejam gostando desse profissional, mas como é que os estudantes, o que eles acham do curso? Né? Será que eles também têm essa perspectiva? E daí a gente fez uma enquete no ano de 2017 e foi bastante extensa. Eu selecionei só uma resposta aqui, que afinal de contas é o resumo de tudo. Né? Como é que você vê a qualidade geral do curso? E aí vocês veem aí os números lá entre parênteses são o número de respondentes. A gente teve cerca de 70 pessoas respondendo aqui e a coordenação do curso ficou super satisfeita. Totalmente satisfeito 0, insatisfeito 4, satisfeito 44, totalmente satisfeito 17. Então, de novo, né, o mérito principal por todos esses bons resultados é dos estudantes, das estudantes. Mas alguma coisa certa, né, a estrutura do curso, a universidade, enfim, deve estar fazendo, porque a gente participa, contribui na formação das pessoas e elas, de maneira geral, estão satisfeitas com o curso. É claro que se a gente entrar nos detalhes, tem várias coisas para melhorar. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso depois. Agora, nós vamos... então, a gente ficou feliz com isso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar falar com o Lucas Sarassoni, que foi o primeiro egresso do curso. Como o professor Cristiano falou, eu fui da primeira turma de Engenharia Física, e no início era uma dúvida para mim se eu deveria cursar Engenharia Física ou Engenharia Mecânica. Pelo fato do curso ser novo, no entanto, ele apresentava várias disciplinas muito interessantes. Eu acabei enxergando ali uma oportunidade. E essa é uma característica minha, né, de buscar a oportunidade em situações difíceis, buscar oportunidades onde as outras pessoas não encontram. Hoje, por exemplo, adiantando um pouco a conversa, eu sou empresário, certo? Então essa é uma característica do empreendedor, mas então eu acabei optando por cursar Engenharia Física. Eu tive uma base de professores muito boa, até havia a professora Naya aí, minha professora, o professor Cristiano, que é meu professor. E assim, eu só tenho que agradecer desde a universidade, fiquei muito satisfeito com o curso, tive um bom embasamento e eu me senti muito preparado assim, para encarar o mercado de trabalho, não tive dificuldade depois para entrar no mercado, enfim. Então é importante o pessoal ter em mente que qualquer curso de graduação nada mais do que, digamos, um atalho para qualquer coisa. Por exemplo, uma analogia com a minha situação. Eu preciso desenvolver um produto, levar ele para o mercado, certo? Então eu tenho um caminho para chegar. E esse caminho, se eu não fizesse uma graduação, ele seria cheio de curvas. Quando eu fiz a graduação, ela justamente foi um atalho para eu chegar mais rápido no engenharia física. Bom, para mim, porque é um curso bem genérico, contempla várias áreas de conhecimento. Então, é justamente esse conhecimento que é necessário te guiar na resolução dos problemas. Se vocês querem alguma coisa muito específica, por exemplo, engenharia mecânica, vocês vão ter um trabalho muito específico que vocês podem calcular isso. Então, e além disso, mesmo sendo um curso bem específico em engenharia mecânica, você está 100% preparado. Está 100% preparado, vocês não vão da faculdade sabendo tudo, pelo contrário,
E muita coisa para vocês aprenderem. Isso é só o início, pessoal. Terminarem o curso, é uma outra fase, é quase que nível vestibular. Sabe? Não sei, mas o segredo é ter foco, seguir lutando, trabalhando, vocês vão chegar onde vocês querem e desejo sorte e muito sucesso aí para todos vocês, de verdade. Legal, Lucas. Fora de série, cara, é sempre um prazer falar contigo e, enfim, saiba que a universidade continua à disposição, aí qualquer coisa vem nos procurar, fala conosco, é sempre muito solícito, nos atende aí, conversa com o pessoal, então obrigado e muito sucesso. Precisando de alguma coisa, a gente está aí, bom trabalho para ti, cara. Legal. Fora de série e até funcionou, incrivelmente. Muito bem. Está todo mundo cansado já, né? Mas feliz, essa que é a ideia. Então, a gente falou sobre o nascimento do curso, o que a gente construiu em 10 anos, bom, o que é que vem agora. Então, sem dúvida, né, uma série de coisas para ser, que tem de ser abordadas. Tem desde questões bem, enfim, concretas, enfim, do tipo horários da disciplina, né? Naquela enquete lá apareceu a necessidade de combinar os horários das disciplinas com estágios, enfim, questões de organização que todo curso enfrenta, né? Mas tem também algumas questões que são mais, enfim, estruturais, né? E é onde a gente, né, quer colocar mais foco. Então, tem algumas ideias aí no sentido de digamos assim, atualizar o curso, algumas linhas que a gente pretende seguir, então talvez se consiga encaixar isso nessa virada aí, nesse aniversário de 10 anos, mas claro, eu não posso ficar falando aqui tudo porque depois não acontece e vira um problema. Mas uma coisa que é garantida, enfim, são novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino de engenharia, né? Isso afetará todas as engenharias e todos os cursos do Brasil e, enfim, a Escola de Engenharia e o Instituto de Física estão atentos para isso. Quem está no curso hoje provavelmente não, vai pegar ao longo dos próximos 2, 3 anos essa mudança. Então, a maneira como o Ministério da Educação regra o ensino de engenharia no Brasil está mudando, né? E a nossa intenção na URGS, enfim, é usar isso como uma oportunidade, não é? De aperfeiçoar o curso, de sim atacar algumas questões mais, enfim, práticas do dia a dia, como a gente acabou de falar, horários, assim, e aproveitar para introduzir alguns elementos novos e, enfim, modernizar o curso, enfim, no que depender da vontade, né, da equipe que está envolvida, eu tenho certeza que isso vai ser feito, né, muito bem. E por fim, vocês observem que a gente está realmente em um momento assim, particularmente interessante, né? Existe agora o Pacto Alegre, por Porto Alegre, inovação em Porto Alegre, o empreendedorismo está ganhando um destaque todo especial. Tem a Aliança pela Inovação, que junta aí URGS, PUC e Unicinos. Então, quem hoje está no curso, ou entrando no curso, está experimentando esse ambiente que eu penso que tem tudo para ser produtivo, né? E, enfim, é muito promissor. Por fim mesmo, né? Tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês, que é o seguinte. Então, poxa, o cara vem e fica atirando confete, né? E parece agora que a engenharia física é a única engenharia, ou a melhor de todas, e assim por diante. Então, assim, isso não existe, né? Nas palavras de um egresso de São Carlos, a engenharia física não é a última bolacha do pacote. Nós somos, enquanto engenharia física, mais uma mão na roda. O engenheiro físico ele é particularmente útil, ele entrega valor trabalhando em equipes, né, boas equipes, com diferentes especialidades, e esse realmente é um diferencial, de atuar nesse ambiente de inovação em que a gente precisa combinar as coisas para chegar em um produto. Então, em algum tipo de resultado. Eu costumo dizer também, né, acredito nisso, os problemas fáceis já foram todos resolvidos, sobraram os difíceis.
E esse a gente tem que resolver em equipe, né? Com pessoas que têm habilidades e conhecimentos complementares, e nesse ambiente, né, eu entendo que, enfim, o engenheiro físico consegue entregar, digamos, o pleno aí do seu valor. Então, assim, não é a única engenharia, não é a melhor do pacote, né, mas é mais uma para ajudar a resolver, enfim, esse problemão que tem a ver com, como a gente falou antes, né, desenvolvimento tecnológico, entregar valor para a sociedade e gerar, em última análise, qualidade de vida para todo mundo. É isso que tem que fazer a universidade pública em particular, né? E é também o objetivo da engenharia física. Então, é isso aí. Eu acho que eu só tenho um último slide para dizer que a apresentação terminou. Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Levou quase 10 anos a apresentação, não é para ter levado tanto tempo assim, mas foi uma oportunidade de ver várias coisas legais, né? Assim, se vocês não gostaram disso, então tem que procurar outro curso mesmo, vai? Muito obrigado, pessoal.